com tremor. Ó, Ser Supremo! Tu, a quem tudo obedece, desde o último átomo até a eternidade, sê misericordioso com o sopro que de ti saiu, e conduze-o através dos abismos da sabedoria para a sua origem divina. A voz calou-se e soou um surdo e distante sino. Um forte ruído como de vento em tempestade encheu o quarto. A tocha que a figura do relógio segurava apagou-se e tudo silenciou. Saint André recompôs-se primeiro. Vendo que Dagmara estava caída sem sentidos, ele aproximou-se de Dettingen, levantou a vela que caiu de suas mãos e retirou o lenço. O ancião estava morto. Seu rosto imóvel assumiu uma solene concentração. O iniciado entrou no mistério que corajosamente estudava em vida. Com um sentimento misto de tristeza e alegria, Saint André voltou-se, levantou Dagmara e levou-a para seus aposentos, onde a entregou aos cuidados da camareira. Em seguida, escreveu 2 mensagens, uma para Dina, pedindo-lhe que viesse visitar a amiga e a outra a Lothar, informando o acontecido. Terminado isso, o conde subiu novamente ao santuário, apagou as velas e limpou e guardou os objetos sagrados. Em seguida, levou com certa dificuldade o corpo do ancião para o quarto contíguo, fechou o santuário à chave e chamou o velho mordomo de Dettingen para ajudá-lo a colocar o corpo no caixão previamente preparado por ordem especial do falecido. O conde encarregou-se de todos os procedimentos do enterro. 2 dias depois realizou-se o enterro, sem nenhuma pompa, mas com grande aglomeração de curiosos. Dagmara estava arrasada. Durante aqueles dias, Dina mudou-se para a vila, mas imediatamente após o enterro, ela levou a jovem para sua casa, declarando energicamente que não a deixaria ficar naquela horrível casa construída sobre o local dos antigos Sabai onde de cada esquina a morte parecia fazer careta. Mas a permanência de Dagmara na casa da senhora Rambach foi curta. A jovem duquesa convocou ao palácio e lhe disse que a nomeava dama da corte e que os seus aposentos no palácio já estavam prontos. Subentende-se, minha querida criança, que você está liberada de qualquer serviço e pode dispor integralmente do seu tempo enquanto o seu luto não passar, e o novo ambiente irá ajudá-la nisso. Tirando-a das amargas lembranças, que abarrotam a vila egípcia, estou somente cumprindo a vontade do seu finado pai. Dagmara, com lágrimas nos olhos, agradeceu a duquesa e o seu reconhecimento ficou ainda maior quando ela viu que seus aposentos ficavam contíguos ao boudoir da duquesa. Os aposentos consistiam de 3 quartos, mobiliados com luxo e conforto e o dormitório parecia um ninho de seda e musselina. Passaram algumas semanas. Dagmara vivia isolada e nada podia desanuviar a sua profunda infelicidade, apesar da bondade e simpatia de que foi cercada. Após a morte do pai, ela caiu numa fase opressiva de solidão. O Dr. Reger visitava regularmente e ficava muito preocupado tanto com seu estado geral quanto com sintomas de doença cardíaca que apareceram repentinamente. O jovem médico tratava-a, aborrecido por ela não querer apelar para os estranhos mas eficazes, conforme a opinião de Dettingen, remédios que tinha à sua disposição. Acalme-se. Se eu não quiser morrer, então utilizarei drogas mais eficazes do que as suas gotas e comprimidos, respondia Dagmara com um fraco sorriso. No início de junho Dagmara recebeu permissão para passar 2 meses na sua vila. Sua infelicidade aos poucos acalmou-se e a lembrança de Dettingen perdeu aquela agudez dolorida. A luz do sol e o verde exuberante davam um aspecto alegre àquela construção peculiar. Dagmara sentia-se bem, sonhando com o pai nos mesmos quartos onde ele vivia, mas não se decidia a entrar em contato direto com ele. 12. Após o retiro e descanso de 2 meses em sua vila, Dagmara voltou à corte e começou a cumprir suas obrigações junto à jovem duquesa, que a tratava sempre com carinho e atenção. Dagmara estava mais calma, mas continuava triste, pensativa e, na medida do possível, evitava a sociedade. Por vezes, ela sentia, de repente, uma estranha fraqueza e parecia-lhe que o fluido vital a abandonava. O sono, antes tranquilo e fortificante, transformava-se frequentemente em algo parecido com letargia consciente, deixando o corpo completamente imóvel e a mente com uma especial e dolorosa sensibilidade. Naqueles minutos diante dela sempre aparecia, com dolorosa nitidez, a imagem de Desidério. Ela também notou que aquela inexplicável sensação provocada pela presença do barão, que já acontecia quando seu pai ainda estava vivo, começou a ficar cada vez mais forte. Ela pressentia a sua chegada e um estranho e ardido odor mistura de sangue e perfume anunciava a sua aproximação, mesmo que não o estivesse vendo. Isto ela comprovou centenas de vezes. Sentindo um sopro pesado e quente,
Dagmara chegava até a janela e, alguns instantes depois, a carruagem de Valenroy aparecia, vindo pela rua em direção ao palácio. E quando ele ia embora, ela começava a sentir frio e cansaço. A consciência de que estava submissa a uma influência inexplicável e fatal de um homem que não amava e pelo qual não sentia nem atração nem respeito, levava Dagmar ao desespero, despertando nela irritação pelo orgulho ferido. Tentou curar-se da inexplicável doença com os poderosos remédios deixados por Dettingen e percebeu, com horror, que aqueles remédios em vez de aliviar pioravam o seu estado. Desidério, por sua vez, também sentia algo estranho nos encontros com a jovem. A sua imagem aparecia em sua mente com irritante constância, principalmente quando estava sozinho e queria descansar. A imagem, que ele imaginava ser consequência de sua derrota, aparecia nítida e provocava nele um misto de amor e raiva. Além disso, ele não tinha esse sentimento com nenhuma das outras mulheres que amou, seduziu e depois abandonou quando já estava satisfeito. Certa noite, ele sentia-se particularmente irritado, nervoso e sem sono. Desejando espairecer um pouco, sentou-se na escrivaninha para colocar em ordem seus papéis e, no fundo de uma das gavetas, achou o envelope lacrado que lhe entregou Dettingen alguns dias antes de morrer. Desidério pegou o envelope e ficou olhando-o. O que conteria aquele misterioso envelope e por que ele só deveria conhecer o seu conteúdo quando Saint André indicasse. Ele, de repente, sentiu-se ofendido com tal obrigação e, sob a influência da persistente imagem de Dagmara, compreendeu imediatamente que a carta do mago, muito provavelmente, se referia a ela. Talvez Dettingen quisesse incumbi-lo de transmitir alguma coisa à jovem. Em todo caso, aquilo nada tinha a ver com Felipe. E por que ele precisava de mentor? E sem muito pensar, Desidério, movido pela raiva, quebrou o selo e tirou do grosso envelope uma folha de papel. A carta era bem longa. À medida que lia, o rosto do barão foi empalidecendo e na testa apareceram gotas de suor frio. Ao terminar, ele deixou cair a carta e encostou-se na mesa. Espanto e horror apertavam o seu coração. Que ciência terrível e misteriosa! Que poder ela tem sobre seus adeptos se eles sacrificam até pessoas que, aparentemente, amam? O que é isso, senão o ídolo de Moloch que exige vidas humanas em sacrifício? E seria possível a operação de que falava Dettingen? Desidério lembrou então um artigo de revista, sobre 2 cientistas que fizeram uma experiência bem-sucedida de transmissão de sensibilidade. Se um tal de Coronel Roche conseguiu concentrar a sensibilidade de uma pessoa na água do copo, na flor ou numa fotografia e aquela pessoa sentia as picadas executadas sobre a planta ou foto ou, enfim, se os médicos podiam transmitir doenças de pacientes para pessoas sadias e depois ambas ficavam curadas, então por que não se poderia despejar a essência da vida de um ser para outro, sem nenhuma alteração aparente na saúde dos mesmos? Também os médicos não sabem as consequências das suas experiências. Com profundo suspiro, Desidério escondeu a carta de Dettingen e foi deitar, mas o sono não vinha e ele só adormeceu ao amanhecer, de cansaço. Quando acordou, estava bem mais calmo. De dia, os laços que o prendiam a Dagmara já não assustavam e encheram-no de vaidade. Agradava-lhe a consciência de ter poder sobre outro ser. Agora ele entendia a sensação estranha que tomava conta de Dagmar em sua presença. Aquilo não era paixão oculta, como ele imaginava, mas ação de forças ocultas. Desidério quase perdoou a jovem por sua ousadia de tê-lo rejeitado, pela frieza e pelo desrespeito à sua pessoa. Ela é sua escrava e muito mais do que seria se fosse uma paixão passageira. Ele adquiriu sobre ela direitos bem mais sólidos do que a igreja concede. Mas essa ligação era bilateral e ele próprio poderia sofrer graves e inesperadas consequências, o que diminuía muito o favor que Dettingen lhe fizera. A partir daquele dia, Desidério ansiava de desejo de testar o seu poder. Era difícil encontrar o momento oportuno, pois Dagmar evitava cuidadosamente ficar com ele a sós. Desidério, entretanto, era paciente e persistente. Logo conseguiu saber que a jovem, de vez em quando, passava uns dias na casa de Dina. E ficou aguardando uma dessas visitas para aparecer na casa da senhora Rambache, certificando-se antes de que a dona havia saído. Depois de ser informado pelo mordomo que a senhora Rambache não se encontrava mas logo estaria de volta e que a condessa Elfenberg estava sozinha na estufa de plantas, Valenrod dirigiu-se imediatamente para lá, dizendo que iria esperar a volta da anfitriã. A estufa era uma ampla galeria de vidro que saía para o terraço, cheia de plantas raras. Dagmara estava semideitada no balanço entre arbustos de magnólias em flor e tão absorta em pensamentos,
que só notou a aproximação do visitante quando este dirigiu-lhe a palavra. Desidério notou que ela estava muito pálida e nitidamente doente. Ao som de sua voz, Dagmara estremeceu e seu rosto ficou lívido, depois vermelho e novamente lívido, mas seu olhar como sempre permaneceu hostil e atento. Com expressão fria ela retirou a mão que o conde segurou mais tempo do que devia. Isso irritou-o e, quase imediatamente, passou pelo seu semblante um imperceptível sorriso de desdém. Está tudo acabado, minha querida. A sua altivez não a salvará do meu poder, pensou ele. A sua resistência não levará a nada, e você cairá nos meus braços quando eu a desejar. Parecendo sentir esses pensamentos, Dagmara dirigiu-lhe o seu olhar hostil e desconfiado, mas o bonito rosto do jovem oficial já apresentava uma expressão contida e respeitosa. Ele começou a falar do tempo e do calor que fazia aí, quando Dagmara respondeu que o calor provocara nela uma dor de cabeça, Desidério agarrou rapidamente um leque e começou a abaná-la. No mesmo momento ele concentrou nela a sua força de vontade, ordenando-lhe que dormisse. E, para o seu grande prazer, logo percebeu que o rosto de Dagmara assumia uma expressão cansada e sonolenta, suas pálpebras fecharam-se rapidamente e a respiração tranquila e uniforme indicava que ela adormecera. Desidério olhou-a com ar triunfante. Realmente ela era encantadora e destacava-se sobremaneira das mulheres de todos os tipos e categorias que já passaram pelas suas mãos. Tudo nela era delicado e transparecia nobreza, qualquer toque bruto parecia que iria quebrar a sua figura esguia e graciosa. Seu espírito, calmo, equilibrado e de pureza virginal harmonizava completamente com a sua aparência. Mas conseguiria ele acender naquela alma a chama da paixão, e ensinar aqueles lábios rosados palavras de amor? Desidério inclinou-se, pegando a mão de Dagmara. Instantes depois ele percebeu que um tremor percorreu o corpo de Dagmara e a palidez de seu rosto alterou-se para um tom róseo. À medida que ele apertava em sua mão aqueles dedos finos, um fluido vital parecia inundar o corpo da jovem com novas forças e nova vida. Dagmara, você está dormindo? Você me ouve? Perguntou Valenrod. Sim. Você percebe que estamos ligados por laços fluídicos que eu comando. Uma expressão de amargura e tristeza distorceu o rosto de Dagmara, ainda dormindo. Sim, eu vejo estes laços. E então? Você está pronta a obedecer voluntariamente, ou devo obrigá-la a isto? Em outras palavras, você irá pertencer-me, apesar de me dizer não? Para minha infelicidade, sim. Diabos. Pelo menos, foi sincera. Então, na sua opinião, pertencer a mim é uma infelicidade? Então, confesse. Você me ama. O Senhor me agradava, mas não era amor. Quando me convencer que o Senhor não merece nem respeito nem amor, pelo seu comportamento em relação à minha pessoa, então apagar-se-á qualquer bom sentimento pelo Senhor. Mas contra o seu poder sempre irei lutar, murmurou a jovem, e pelos seus lábios passou um sorriso desdenhoso de desprezo. Naquele minuto ouviu-se o barulho de carruagem chegando e soou a voz de Dina, que conversava alegremente com alguém. Desidério ficou irritado por ter sido incomodado numa hora tão interessante, mas nada podia fazer. Soltou as mãos de Dagmara, executou alguns passos e soprou no seu rosto. Acorde. Murmurou ele. E dirigiu-se rapidamente para a porta, cumprimentando alegremente Dina e Lothar que vinham pelo jardim. Dagmara abriu os olhos com um suspiro. Será que estava sonhando? Não, aquilo era impossível. Valenrod, ainda com o leque na mão, descia do terraço ao encontro da dona da casa. Olá, Dagmara. Como você está fresca e rosada hoje? Nem sinal da antiga palidez. Disse o médico Regiern, apertando-lhe a mão. Vejo com satisfação que finalmente acertei no tratamento. Você deve continuar com ele, acrescentou alegremente. Desidério virou-se e colheu uma rosa, que prendeu na lapela. Mas que idiota! Murmurou ele com desprezo. Não foram as suas drogas que realizaram este milagre, mas o meu tratamento. Você com a sua ciência é simplesmente um ignorante. Ah, Dettingen, como você foi hábil naquela hora, acrescentou ele, em pensamento, observando com um sentimento estranho a ação da força mágica no frescor do rosto de Dagmara. Fazia muito que ele não a via tão alegre e viva. A partir daquele dia, animado com o duvidoso sucesso do seu tratamento, Lothar começou a visitar Dagmara com mais frequência, e seu sentimento por ela aumentava cada vez mais. Por prescrição do seu zeloso médico, Dagmara levantava da cama cedo e realizava diariamente longos passeios. O seu local preferido para isso era um pequeno bosque próximo da cidade.
No meio desse bosque existia uma gruta e uma fonte d'água denominada Fonte de Nossa Senhora. O lugar era encantador, cercado por carvalhos seculares entre os quais corriam as águas cristalinas da fonte. No interior da gruta, no nicho para onde levavam alguns degraus, havia uma imagem da Virgem Maria com o Jesus menino nos braços. A pedra escurecera e desgastara sob a ação do vento e o pedestal da imagem estava liso pelos beijos dos fiéis. Apesar da indiferença religiosa que cada vez mais tomava conta da turba, tanto no nicho como nos degraus sempre havia flores frescas e na lamparina acesa nunca faltou óleo. Do outro lado da gruta foi instalado um pequeno altar de pedra, sobre o qual 2 vezes por ano eram rezadas missas. A lenda contava que alguns séculos atrás, esta imagem se encontrava na capela do castelo de um cavaleiro, Sr. Feudal. Era um homem ímpio e cruel, que matou a sua jovem e crente esposa e casou-se com outra mulher bonita e rica, mas tão má e ímpia quanto ele próprio. Por insistência da nova esposa, ele livrou-se da filha do primeiro casamento, dando-a a pobres camponeses. A Virgem Santíssima, padroeira da falecida, apareceu por 3 vezes em sonho ao mau cavaleiro, ordenando-lhe severamente para trazer de volta a filha e expulsar a indigna mulher, mas ele, na sua teimosia, expulsou a imagem, mandando colocá-la na floresta. Alguns anos mais tarde, ele adoeceu de repente, perdendo o domínio dos braços e pernas e com o corpo todo coberto de chagas. Aterrorizado, arrependeu-se, expulsou a esposa e trouxe de volta a filha, que já tinha completado 15 anos. Delicada e benevolente como a mãe, ela perdoou o pai, rezava por ele e convenceu a construir um convento para colocar lá a imagem expulsa do castelo de forma tão sacrílega. Levou o pai à floresta e ambos começaram a pedir perdão a Nossa Senhora. A Virgem Maria ouviu as preces da jovem. Certa noite, na gruta jorrou uma fonte d'água e, quando o cavaleiro banhou-se nela, recuperou imediatamente a saúde. Ao mesmo tempo a jovem recebeu em sonho uma mensagem, dizendo que a Santíssima Virgem desejava que a sua imagem permanecesse na gruta. Comovido pelo milagre, o senhor feudal distribuiu seus bens entre os pobres e fundou a Ordem dos Templários, onde recebeu a tonsura. A sua filha também se dedicou ao serviço do Senhor. E foi justamente esse lugar poético e consagrado pela tradição que Dagmara escolheu para seus passeios. Muito pouca gente passeava por lá e a jovem, descansando sob a sombra de carvalhos seculares, gostava de observar os pobres que vinham rezar com veneração e fé aos pés de Nossa Senhora. Certa vez, ela viu junto à gruta um homem idoso e paralítico, em uma cadeira de rodas, acompanhado de uma mocinha. O rosto do velho, emoldurado por uma barba grisalha, pareceu muito simpático a Dagmara. Ele lembrava de Tingen, cuja memória era sagrada para ela. A partir daquele dia, Dagmara encontrava regularmente aquele interessante casal. Eles já se cumprimentavam e até trocavam frases de passagem, mas a jovem ainda não sabia quem eram seus novos conhecidos. Certa manhã, chegando à gruta antes do horário habitual, Dagmara encontrou a garota sozinha. Ela estava ajoelhada diante da estátua de Nossa Senhora e rezava com tanto fervor, que nem notou a sua chegada. Dagmara parou em silêncio à entrada da gruta e ficou observando, triste e pensativa, a mocinha em oração. Houve uma época em que ela própria rezava daquela maneira e era muito mais feliz. Por fim, a mocinha enxugou as lágrimas da face, beijou os pés da Santíssima Virgem e enchendo um frasco com a água da fonte, já se preparava para ir embora. Ao deparar com Dagmara, ela ficou vermelha e queria passar rapidamente, mas Dagmara interpelou-a e começou a conversar. A mocinha gostava de conversar e elas sentaram no banco que havia à entrada da gruta. Logo Dagmara ficou sabendo de toda a história de sua nova conhecida. O velho doente chamava-se Ezembache. No seu tempo ele foi um tabelião e viveu 12 anos na América, para onde foi chamado por problemas familiares. Sibila, sua sobrinha, era a órfã que ele adotou. 2 anos atrás, uma das catástrofes financeiras que nos Estados Unidos constantemente criam e derrubam grandes fortunas arruinou inesperadamente Ezembache. O choque provocado por aquela infelicidade teve como consequência um ataque apoplético, que se manifestou inicialmente como uma fraqueza nas pernas e, aos poucos, transformou-se em completa paralisia. A perseguição ao devedor de uma grande soma, obrigou o ex-tabelião a voltar para a Europa. E, como o devedor vivia em Branquemburgo, Ezembache, então, também mudou-se para cá com a sua tutelada. O processo está se prolongando e a doença impede meu pobre tio de acompanhar o caso, sem falar que ele, por vezes, sente terríveis dores em todo o corpo, concluiu Sibila,
enxugando as lágrimas. Se a senhora soubesse, como ele é bondoso e como é difícil para mim vê-lo sofrer. Já me convenci que os médicos não conseguem curá-lo, e somente Deus poderá fazer isto se eu rezar adequadamente. Por isso, venho para cá implorar esta graça a Nossa Senhora. Estou convencida de que ela encontrará um meio de ajudar-nos, pois apareceu-me hoje durante o sono e disse, tenha fé. Acrescentou a mocinha, com os olhos brilhando. Dagmara estremeceu, lembrando do frasco vermelho com tampa de ouro que continha exatamente a essência apropriada para curar Izembashi. Ela há muito tempo queria oferecer sua ajuda ao simpático velho, mas continha-se, pois todos que ajudavam ou queria ajudar pagavam-lhe com brutalidade ou ofensas. Mas, naquele caso, percebendo a indicação direta das forças invisíveis, ela não hesitou. Você tem razão, Sibila. A Santíssima Virgem ouviu as suas preces e me escolheu como instrumento de sua vontade. Eu tenho o remédio que quase certamente irá curar a doença que seu tio tem. Venha visitar-me na vila egípcia amanhã de manhã, qualquer pessoa lhe indicará o caminho. Eu lhe darei um remédio que, no mínimo, irá aliviar o doente. Sibila ficou contente, agradeceu e, na manhã seguinte, compareceu pontualmente à vila. Dagmara deu-lhe um unguento para os pés e gotas que o paciente deveria tomar 3 vezes ao dia. Uma semana mais tarde, Sibila chegou correndo à vila, toda radiante. O paciente simplesmente renasceu, voltou o sono e o apetite, as dores desapareceram e as pernas recuperaram a sensibilidade. Animada com tal sucesso, Dagmara continuou o tratamento e, 3 semanas depois, Izembashi veio pessoalmente, acompanhado da sobrinha, agradecer a sua encantadora salvadora. Dagmara recebeu-os com a costumeira amabilidade e também ficou surpresa com o resultado do tratamento. O velho rejuvenesceu uns 20 anos, seu andar ficou mais flexível, a cor da pele ficou mais fresca e saudável e os olhos refletiam vida e energia. A jovem anfitriã convidou os visitantes para o desejum. Começou uma conversa amigável e Izembashi perguntou, curioso, como ela adquirira tão extraordinários conhecimentos. Meus conhecimentos não são grandes. Eu somente utilizo os frutos dos trabalhos científicos do meu pai adotivo, o barão de Tingen, respondeu Dagmara com um sorriso. Por muito tempo ele viveu e estudou na Índia e trouxe de lá os mistérios dos estranhos remédios que o curaram. Não seria indiscrição da minha parte, Condessa, se lhe perguntar, o seu pai não seria o conde Victor Elfenberg? Sim. Minha mãe inicialmente era casada com de Tingen, mas eles se separaram. E quando meus pais faleceram, o barão de Wellenroth foi nomeado meu tutor e morreu gastando a sua e a minha fortuna. Meu pai adotivo me pegou da viúva do barão. Mas a senhora, além disso, tinha uma fortuna considerável que, penso eu, o barão não poderia gastar, observou Izembashi. Não, tudo indica que ele gastou tudo, pois o meu pai adotivo me dizia que eu nada possuía e que era muito maltratada na casa da baronesa Wellenroth, que me odiava. A minha governanta, que morava lá na mesma época, contava-me que a baronesa me chamava de mendiga e queria colocar-me numa escola profissionalizante. Como veem, lá eu teria uma vida de miséria e humilhação se não aparecesse o meu salvador na pessoa do homem, cuja memória é para mim sagrada. Izembashi nada respondeu, e parecia estar preocupado com algo. Depois, despediu-se rapidamente e foi embora. Alguns dias mais tarde Dagmara soube por Sibila que seu tio viajara a negócios, mas ocupada com suas coisas, não deu atenção a isso. Já fazia algumas semanas que ela sentira a volta da doença da qual tinha sarado de forma incrível no dia em que esteve na casa da Dina junto com Wellenroth. Todos os sintomas misteriosos voltaram com novo ímpeto e não cediam a nenhum tratamento. A persistência com que a imagem de Desidério a perseguia, irritava a orgulhosa jovem, e nunca o oficial foi tão mal quisto por ela. Tal sensação de desagrado a Desidério aumentou ainda mais quando Dagmara, sem querer, percebeu, chocada, que começara uma estranha relação entre Wellenroth e a jovem duquesa e que eles trocavam bilhetinhos em sigilo. A consciência de se encontrar sob uma inexplicável influência de um patife que, de forma sacrílega, atentava contra a honra do seu rei e benfeitor, irritavam tanto Dagmara que ela resolveu casar-se, na esperança de que novas obrigações e interesses amenizariam a sua incompreensível doença. Mas casar com quem? Admiradores não faltavam, só que a maioria deles eram iguais a Desidério, egoístas e devassos. Dentre todos, a sua escolha recaiu em Saint-André. Ela notava cada vez mais a delicadeza, a mente desenvolvida e o caráter nobre do jovem conde, mas este continuava em silêncio,
apesar da amizade e afeição que sempre demonstrava. Num dos momentos de amarga irritação, Lothar declarou-se a ela, implorando casar com ele, e Dagmara não pensou duas vezes, sentia uma profunda simpatia pelo seu amigo de infância, e a ideia de ser sua esposa não lhe era repugnante, pois conhecia sua nobreza e honestidade. Então Dagmara disse-lhe sim e Lothar, arrebatado pela felicidade, prometeu-lhe que iria ver o pai para arrepender-se diante dele e receber o seu perdão. Depois o jovem médico pediu à noiva guardar em segredo por 3 meses a decisão de ambos e somente anunciar o noivado depois de ele publicar o seu trabalho científico que esperava que o deixaria famoso. Dagmara concordou e, dias depois, Lothar viajou a Berlim para passar 3 semanas de férias. No dia seguinte, após a viagem de Regiern, Dagmara recebeu a visita de Eisenbach. Ele estava extremamente sério e pediu-lhe alguns minutos para uma conversa em particular. Surpresa, Dagmara levou-o aos seus aposentos e lá Eisenbach tirou da bolsa uma pasta e colocou-a sobre a mesa. Condessa. Vim aqui informá-la de que a senhora foi roubada, da forma mais infame, de uma grande fortuna e as provas deste roubo estão nesta pasta. E ele contou em detalhes do que tinha entregue à baronesa Wallenroth 200.000 marcos que o velho conde Elfenberg havia deixado de herança para sua sobrinha. Pelas informações que recolheu, soube que o barão Gunther matou-se 12 horas antes da hora em que ele entregava o dinheiro à baronesa. Por isso o barão não podia tê-lo gasto e a viúva se apoderou descaradamente do dinheiro. Eis os documentos que provam esta apropriação e as cópias notariais dos mesmos, continuou Eisenbach, tirando da pasta um maço de papéis. Em primeiro lugar, aqui está a carta do velho conde, na qual ele me incumbe de entregar ao barão Gunther o dinheiro destinado à sua sobrinha. Junto com esta carta havia um cheque e o nome do banco onde estava depositado o dinheiro. Eis a cópia do meu recibo de recebimento de tal valor em dinheiro do banco, que existe até hoje. E finalmente, o principal, aqui está a assinatura de próprio punho da baronesa Wallenroth, confirmando o recebimento do dinheiro. Eu, por acaso, também tenho um documento muito valioso à conta do hotel onde fiquei de passagem e onde peguei a carruagem para ir à casa de campo do barão. Com estes documentos e meu testemunho, a condessa poderá abrir um processo contra a criminosa mulher que, além de roubá-la, teve a coragem de maltratá-la e ainda queria transformá-la em uma pobre braçal, enquanto vivia com seu dinheiro e pagava com ele os caprichos do seu filho devasso. Dagmara, estarrecida, ouvia-o sem interromper. Suas mãos tremiam quando ela lia e relia os documentos que provavam claramente o roubo do qual ela foi vítima. Uma tempestade de sentimentos desencadeou-se em seu peito e, instantes após, ela disse com certo esforço, Sr. Eisenbach, agradeço este favor, mas antes de empreender qualquer coisa, devo pensar. Por favor, guarde os originais dos documentos consigo e deixe aqui somente as cópias. Eisenbach apertou-lhe a mão e retirou-se, após informá-la de que estaria sempre pronto ao seu dispor. Ficando só, a jovem ordenou que não a incomodassem sob nenhum pretexto. Depois, jogou-se na cama e tentou colocar os pensamentos em ordem. Que infinita baixeza e maldade se escondiam sob aquela aparência de séria bondade daquela mulher que não hesitou em roubar uma órfã, já roubada pelo seu marido. E, não satisfeita com isso, ela ainda odiava e maltratava a criança com cujo dinheiro ela própria vivia na fartura. Um sombrio ódio e uma ardente vontade de vingança ferveu de repente no coração de Dagmara. Que prazer seria humilhar e destruir a baronesa, colocando-o no banco dos réus. Mas, esta vingança atingiria também a Desidério. É claro que ela tinha todo o direito de exigir de volta aquele dinheiro, que seria muito útil principalmente agora que iria casar-se. Por outro lado, não estava pobre e viver até agora sem desconfiar da existência daquele dinheiro. Dagmara ficou indecisa. A sua natureza bondosa e generosa compadeceu-se do jovem oficial, que, obviamente, nada sabia sobre o roubo, e a condenação da mãe acabaria com sua carreira, seu futuro e mancharia indelevelmente a honra do tradicional nome de família. É difícil descrever os pensamentos estranhos e sentimentos inesperados que passavam pelo espírito de Dagmara. Mas, após uma rápida luta entre a vontade de vingança e a compaixão, triunfou a salvação de Desidério e a moça decidiu nada falar, por enquanto. Cansada com essa luta moral, Dagmara passou toda a tarde sozinha em seu quarto. Aquele não era o seu dia de plantão e não havia recepções na corte. O duque fora caçar, a duquesa estava com forte enxaqueca e desejara ficar só. Para desanuviar os pensamentos, Dagmara ocupou-se com leitura.
Já passava da meia-noite, quando ela apagou a lâmpada e foi para o dormitório. Era um pequeno quarto, muito bem decorado, com seda rosa e musselina branca. Pesadas cortinas de seda, amarradas com grossos cordões, separavam este boudoir de uma ampla alcova, em cujo fundo havia uma luxuosa e drapejada cama. Numa das paredes havia um nicho inteiramente ocupado por um grande espelho. Dagmara deitou, mas não conseguia dormir. A conversa matinal com Eisenbach absorvia todos os seus pensamentos. De repente, um ruído parecido com o leve rangido de porta se abrindo obrigou a estremecer e levantar-se. Qual não foi o seu horror, quando o espelho do nicho abriu-se e dali saiu um homem seminu. O homem quase tropeçou na sua cama e, depois, pálido e mal contendo a respiração, encostou na parede. Naquele momento Dagmara reconheceu nele Desidério, que levava o uniforme na mão. O senhor enlouqueceu, Barão Wallenrod, ousando entrar à noite no meu dormitório. Saia já daqui! Exclamou Dagmara, fora de si de indignação. A jovem estava encantadora em seus trajes de dormir com larga gola de renda. Sua face ardia, os olhos faiscavam de irritação e os vastos cabelos negros caíam nos ombros. Apesar da forte emoção que o fazia estremecer, Desidério olhou-a e em seus olhos acendeu-se uma fagulha de admiração. SSHH! Sussurrou ele, vestindo apressadamente o uniforme. Pelos céus, condessa, fique quieta. Nesse instante o duque bateu, de repente, na porta da esposa e se me pegasse com ela, seria o fim de ambos. E nem estou falando de mim mas da honra e do destino da duquesa, que corre perigo de separação. Em nome da amizade que ela lhe dedica, salve-a, sacrificando a própria honra. Nunca. Nada tenho a ver com o seu romance secreto. O senhor e a duquesa são culpados e devem colher os frutos dos seus atos. Eu, de qualquer forma, vou justificar-me e mostrar ao duque o segredo desta porta. E agora repito, saia daqui por onde entrou. Não vou permitir que o senhor saia para o corredor de um dos meus quartos. Naquele instante, do quarto contíguo da duquesa ouviu-se a sonora e irritada voz do duque. Você nega? Mas eu lhe digo que vi na cortina a sombra de um homem. E não descansarei enquanto não examinar cuidadosamente todos os armários e quartos vizinhos. Ele gritava tão alto que se ouvia nitidamente cada palavra. Ah! Os aposentos ao lado são da condessa Elfenberg. É difícil que ela esteja com algum cavalheiro, mas não importa. Qual dama de companhia está de plantão? Condessa Ver. Perfeito. Sua idade e situação permitem-lhe entrar imediatamente no quarto da jovem. Minha senhora, vá lá e veja se tem algum homem com a condessa Elfenberg. Meu Deus! Exclamou Dagmara, pondo as mãos na cabeça. Que vergonha cairá sobre mim pela sua desonestidade. Mas não vou suportar isso, vou explicar, Dagmara. Nenhuma vergonha cairá sobre você. Você será minha esposa. Não nos entregue. Murmurou, implorando, Desidério, agarrando a mão da jovem. Ela afastou com nojo. Mas essa emoção somada à do dia anterior foi demais para ela. Tudo começou a rodopiar, ela viu o rosto desfigurado pelo medo do oficial, como através de uma névoa e, em seguida, perdeu os sentidos. Logo, na porta da alcova apareceu a condessa Verne com uma vela na mão. Ao ver Dagmara deitada inconsciente e Desidério em pé, ao lado da cama, um sorriso venenoso passou pelos seus lábios. Ela era famosa pela língua ferina e odiava Dagmara por ter tomado o lugar de dama da corte que planejava para sua filha. Recuando, ela disse zombeteira e friamente, Ah! É o senhor, Barão Wallenrod. Sua Alteza, provavelmente, ordenará que compareça ao seu gabinete, assim que o senhor sair deste quarto. O duque, irritadíssimo, andava sombrio pelo boudoir da duquesa, que, pálida e emocionada, estava inerte no sofá. Quando chegou a condessa Vernier informou o que viu, o rosto do duque ficou deformado por um arrepio. Seu olhar, cheio de ódio e desprezo, passou pela duquesa que se aprumou e soltou um suspiro de alívio. Você mesmo percebe, Franz, o que provoca o seu ciúme insano. Sem qualquer motivo provocou um escândalo desses. Exclamou com irritação a duquesa e, notando o olhar irado do marido, calou-se imediatamente. Digam a Wallenrod que estou esperando no meu gabinete, disse surdamente o duque, dirigindo-se à porta. Assim que ele saiu, a duquesa pulou do sofá e, fora de si de raiva, começou a andar pelo quarto. Deixe-me só, condessa. Depois desta horrível cena, quero ficar só, exclamou ela e desandou a chorar. Quando a condessa Verne saiu, a duquesa trancou a porta à chave e continuou a soluçar tão alto,
que se podia imaginar que estivesse tendo um ataque de nervos. Mas, assim que a porta do quarto vizinho fechou-se, a condessa correu para a passagem secreta, apertou uma alavanca e entrou apressadamente no quarto de Dagmara. Esta ainda estava desmaiada e a própria duquesa começou a cuidar dela. Vá para a sala de visitas, Valenrod, e aguarde-me lá. Devo conversar com Dagmara, assim que ela voltar a si. Sem dizer palavra, Desidério foi para a pequena sala de visitas dos aposentos de Dagmara e jogou-se numa poltrona. Sentia-se arrasado. A impensada intriga que ele criou poderia terminar muito mal se Dagmara não concordasse em assumir todas as consequências daquele ato. Valenrod levantou, aproximou-se da porta e começou a espiar pelo vão da cortina. À luz da vela acesa sobre a mesa, viu que a pálida Dagmara, já vestida com penhoar, estava encostada à mesa enquanto a duquesa, de joelhos, implorava-lhe que a salvasse e casasse com Desidério. Vossa Alteza, como pode exigir que eu assuma esta vergonha não merecida? Sacrifique a minha honra e felicidade para encobrir esta! Exclamou Dagmara, toda trêmula. A sua voz falhou e, em altos soluços, ela cobriu o rosto com as mãos. A duquesa levantou-se vagarosamente. Então, nada me resta a não ser o suicídio. O duque não me perdoará e a vergonha que me espera como esposa e mãe é pior que a morte. Dagmara estremeceu e levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram. No rosto mortalmente pálido da duquesa lia-se um medo tão desesperado, que a generosa jovem sentiu por ela uma profunda compaixão. Luísa Adelaide, percebendo isso, caiu novamente de joelhos diante dela e implorou, com voz abafada, Dagmara, seja bondosa. O casamento com Valenrod vai trazer-lhe felicidade. Deus irá abençoar este seu ato generoso e serei eternamente sua devedora. O choro convulsivo impediu-a de prosseguir e ela, com um gemido abafado, encostou a cabeça na poltrona. A grande luta interna pela qual Dagmara estava passando refletia-se até no seu rosto. Por fim, a compaixão e um caos de sentimentos que ela própria não conseguia entender triunfaram sobre a sua legítima ira. Inclinando-se para a duquesa, tocou-a levemente no ombro e murmurou com voz abatida, levante, Vossa Alteza. Vou salvar não a sua dignidade, mas a esposa e a mãe, da vergonha do divórcio. Aceito seu amante para meu marido. E agora, saia. Preciso ficar sozinha. Vou mudar-me imediatamente da corte onde vim parar para a própria desgraça. A duquesa rapidamente pôs-se de pé. Oh! Eu lhe agradeço muito! Exclamou ela, e correu para a sala de visitas, onde estava Desidério, muito pálido e taciturno. Valenrod. Estamos salvos graças ao sacrifício da generosa moça. Vai agora mesmo ver o duque. Sem dizer uma palavra, o barão saiu dos aposentos de Dagmara. Parecia-lhe ter se livrado de um nó de forca. Estava salvo e, mesmo que lhe fosse impossível implorar pela própria salvação, o acontecido devolveu-lhe a costumeira pose. Apesar da palidez, ele estava calmo e porta-se com dignidade ao entrar no gabinete do duque. Este, sentado diante de uma mesa abarrotada de papéis, não estava trabalhando e seus olhos fixaram-se no jovem oficial parado diante dele numa pose respeitosa mas de autoconfiança. Aliás, essa confiança durou até Desidério encontrar olhar sombrio e de ódio, e compreender que Franz Erich não fora vítima da comédia montada diante dele. O senhor passa bem as suas noites, Barão Valenrod, seduzindo as damas da corte e transformando meu palácio em casa de tolerância, disse o duque com voz rouca e severa. Mas, já pensou nas consequências de tais aventuras? Sim, Vossa Alteza. A condessa Elfenberg é minha noiva e nós logo casaremos. Verdade? Muito bom. E o senhor deveria fazer isso caso, é claro, a condessa Dagmara não tenha motivos ocultos para não rejeitar tal desculpada visita. Que, por acaso, apareceu em seus aposentos. Estou falando isto com o consentimento da condessa, respondeu Desidério, empalidecendo. Neste caso, resta saber o que o senhor quer dizer com, logo. Para mim isto significa 2 semanas. O casamento será realizado na capela do palácio, na minha presença e de toda a corte. Isto será um sinal de minha generosidade e profundo respeito pela condessa Elfenberg. O senhor entendeu, Valenrod. Agora, vá. Concedo-lhe 1 mês de férias para os preparativos e a lua de mel. Desidério saiu do gabinete completamente tonto e deixou o palácio. Mas, em vez de ir diretamente para casa, passou na casa de Saint André. Este estivera trabalhando até aquela hora da noite,
Preparava-se para dormir e ficou extremamente surpreso com a inesperada visita do companheiro a uma hora tão imprópria. A palidez e o nervosismo do companheiro espantaram-no. O que aconteceu, Desidério? Você está com a aparência de quem foi condenado à morte? Perguntou o conde, vendo o visitante desabar na poltrona e cobrir o rosto com as mãos. É quase isto. Aconteceu algo que poderia acabar em forca, respondeu Desidério e, com a voz embargada de emoção, contou tudo. Mas é desonesto da parte da duquesa desvencilhar-se da desgraça desta forma. Como você pôde concordar com isso? Exclamou Saint-André, enrubescendo. Queria ver você no meu lugar. Nem conseguia raciocinar. E como poderia saber para onde ela estava me empurrando? Pensei que fosse um armário, contestou Desidério irritado. Imagine a minha situação quando, de repente, me vi diante da cama da condessa. Mas isso foi muito fortuito, pois ela concordou em abafar esta história, porque o duque desconfia da verdade. Também é verdade que a duquesa teve de implorar-lhe de joelhos, e foi pouco. Pobre Dagmara. E você, Desidério, é um sujeito de sorte. Ganhou uma mulher como ela sem mexer uma palha para conquistá-la. Pelo menos, faça feliz, já que o destino os uniu de forma tão estranha. E por que você não casou com ela, já que duvida da minha capacidade de ser um bom marido? Perguntou Valenrod, zombeteiro. Apesar de toda a minha atração por ela e na certeza de que ela me aceitaria como marido, não podia fazer isto, sabendo que ela está ligada por laços invisíveis. E Saint-André calou-se de repente. Ela está ligada a mim, terminou a frase Desidério, pondo a mão no ombro do conde, que ficou pálido e recuou. Como? Então, você sabe. Você leu a carta de Dettingen antes do prazo. Você sabe que isto é. Calma. Não diga aquilo do que pode arrepender-se mais tarde. Sim, eu li, mas por um infeliz acaso. Nunca abusei da descoberta deste segredo e você mesmo percebe que o destino nos empurra um ao outro. Sim, um destino fatal, disse sombriamente Saint-André. Mas, será que você irá amá-la como ela merece? Já parou para pensar sobre a nova vida que inicia e da necessidade de acabar com o passado, as intrigas amorosas e aventuras escandalosas? Já pensou, seu pândego, que você deve acostumar-se à vida familiar? Desidério permanecia calado e, jogando a cabeça para trás, fechou os olhos. Sim, ele já pensara em tudo isso e parecia-lhe que sobre seus ombros caía todo o peso do fardo do casamento que lhe despertava irritação e amargura. Meu Deus, como você é aborrecido, Felipe. Você é capaz de fazer-me um sermão inteiro sobre o idílio familiar, e isto na nossa época. Não é nada disso. Não serei um trouxa para ficar grudado à saia da esposa quando surgir uma oportunidade de divertir-me sem o risco de cair numa armadilha como hoje, pensou Desidério, mas respondeu, está tudo certo. Sei que devo agora começar uma outra vida. Aliás, amo Dagmara, apesar de sua excessiva bondade e outras ideias que Dettingen incutiu. Mas como todos os maridos educam à sua maneira as próprias esposas, também irei reeducar a minha. Cuidado. Você pode estragá-la. Considero muito boa a educação de Dettingen. Ou, será que você pretende depravar Dagmara? Que nada. Vou guardar rigidamente a benfeitora na minha casa, considerando-a como um purgatório no qual poderei purificar-me, como com água benta, dos pecados mundanos, respondeu Desidério, rindo. Ignorando o gesto de desaprovação do conde, ele deitou no sofá e acrescentou, posso passar a noite aqui? Não gostaria de voltar agora para casa. Na manhã seguinte, Valenrod já estava absolutamente calmo, tendo pensado em tudo. Estava feliz e agradecia a Deus por ter se livrado daquela perigosa aventura. Precisava agora contar tudo à mãe, conversar com Dagmara e discutir com ela todos os detalhes necessários. Com esse objetivo, ele dirigiu-se ao palácio, mas lá soube que a jovem já tinha ido embora para sua vila. Desidério, então, enviou-lhe um bilhete através de mensageiro e recebeu a resposta que ela estaria esperando às 6 horas da tarde. O dia transcorreu extremamente monótono. Perto das 5 horas da tarde, Dagmara vestiu-se, desceu para a sala de visitas e, depois de andar pelo quarto, debruçou-se na janela, olhando a estrada pela qual devia chegar Desidério. Com torturante nitidez, lembrou a época quando ficava ali aguardando e sonhava com a felicidade de tornar-se sua noiva. E agora, quando isso virou fato consumado, a esperada felicidade transformou-se em sofrimento, como se a sua alma fosse ferida por uma flecha envenenada.
Dagmara deu um profundo suspiro e apertou a mão junto ao coração, que batia de forma doentia. Como será o seu destino com um homem que mal saiu dos abraços de outra mulher e entrou, por acaso, no seu quarto? Será que ele irá casar com ela para salvar a honra daquela mulher e a sua carreira? Naquele instante ela notou na estrada duas luzes que se aproximavam rapidamente. Eram as lanternas da carruagem de Desidério. Ela se apressou em baixar rapidamente a cortina e sentou-se à mesa onde o criado havia acabado de colocar uma lâmpada. Todo o sangue do corpo correu para o coração, que passou a bater até quase doer. Passaram-se alguns minutos de angustiosa espera. Dagmar ouviu quando a carruagem parou junto ao portão, e depois, os passos, que ela conhecia tão bem, se aproximaram da sala de visitas cuja porta foi aberta pelo criado. Desidério estava pálido e um pouco acabrunhado. Dirigiu um olhar indeciso ao rosto abalado e alterado de Dagmara, cujo traje preto destacava sobremaneira a sua mortal palidez. Mesmo assim, ele aproximou-se rapidamente e quis beijar-lhe a mão, mas ela pareceu não notar esse gesto e somente acenou com a cabeça, indicando a cadeira. Que infantilidade, Dagmara! Disse o barão, enrubescendo. Daqui a 2 semanas você me dará a mão para toda a vida, e agora nega um simples cumprimento. Parece-me, barão, que a necessidade que nos uniu não nos obriga a desempenhar esta comédia quando estamos a sós. Desidério endireitou-se rapidamente. Você se engana. Não considero, em absoluto, o nosso casamento como uma comédia, mas uma sólida união que aceito com todos os direitos e obrigações. Dagmara enrubesceu diante do olhar apaixonado de Desidério, mas, levantando energicamente a linda cabeça, disse friamente: compreendo, barão. Mas suas palavras me obrigam a explicar-me melhor e impor as minhas condições. Encaro o nosso casamento como uma formalidade que deve ser cumprida para salvar a duquesa das merecidas consequências de suas aventuras amorosas. Penso que este sacrifício é suficiente e não desejo ocupar o lugar de legítima na longa lista de suas amantes passageiras. Vamos viver juntos sob o mesmo teto, mas somente como bons conhecidos e isto é tudo. Com que direito, condessa, impõe-me tais condições, que declino desde já, respondeu Desidério, franzindo o senho. O senhor irá aceitá-las, pois este casamento salva também o seu futuro, talvez até a vida e também a situação da duquesa, retrucou calmamente Dagmara. Ambos estariam mal se me negasse a aceitar isso. E para liquidar a ambos e recuperar a liberdade, basta-me conversar uns 10 minutos com o duque, revelar-lhe o segredo da porta secreta e mostrar o bilhetinho que o senhor perdeu certa vez e que poderia ter sido achado por alguém menos discreto do que eu. Então o senhor percebe que é melhor continuarmos amigos. Agora quero a sua palavra de honra que irá respeitar o nosso acordo e concordar com os direitos fictícios. O barão mordeu os lábios. Mas que ingenuidade! Ela imagina que uma palavra de honra arrancada em tal situação tem qualquer valor. Mas, aguarde-me. Quando voltarmos da igreja, eu ditarei as minhas regras, pensou ele furioso, mas respondeu num tom ofendido. Nunca insisto com uma mulher, mesmo que seja minha esposa, se ela rejeita o meu amor. Entretanto, estou muito surpreso com a sua franqueza e praticidade. O que está em jogo é o meu futuro e não posso sacrificá-lo por excesso de discrição, respondeu Dagmara. Seu rosto enrubesceu e ela mediu Desidério com olhar sombrio. Então, sobre este assunto, estamos conversados. Agora permita-me acertar com a senhorita alguns outros detalhes. Primeiramente, quero pedir-lhe os documentos que devo levar imediatamente ao padre para as proclamações na igreja, pois o duque marcou o nosso casamento para daqui a 2 semanas. Em seguida, gostaria de receber suas indicações quanto à nossa futura moradia e sobre como a senhorita gostaria de dispor das minhas férias. Talvez queira fazer uma viagem de núpcias. Oh, não! Exclamou Dagmara, nitidamente embaraçada. Não estou disposta a viajar. Quanto à moradia, penso que é melhor morarmos aqui. O senhor irá ocupar os aposentos de Dettingen, e eu permaneço nos meus. Mas chega de falar de negócios. O senhor desejaria uma xícara de chá? Desidério aqueceu e, seguindo a jovem com o olhar enquanto ela ia chamar o criado, pensou maldosamente: aguarde-me. Vou ensiná-la a tratar-me como um homem. O chá foi servido à inglesa, com carne fria, que substituiu completamente o jantar, e Desidério não se fez de rogado. Aparentemente ele havia recuperado a boa disposição de espírito e conversava despreocupado. A causa disso era que, apesar da falsa situação, de insatisfação e de Dagmara, a sua presença, como ele percebeu,
provocou nela uma ação benéfica. A palidez anterior alterou-se para uma cor delicadamente rósea, os olhos brilhavam como antes e, no geral, o rosto encantador de Dagmara refletia um certo bem-estar. Graças a Dettingen, sou para você o mesmo que o ímã para o ferro. Aguarde-me. Vou dar um jeito nas suas manhas, pensou, com um sorriso diabólico. Ele encheu a sua taça com vinho e, brindando com a jovem anfitriã, disse alegremente, a sua saúde, minha cruel noiva, a nossa futura boa relação, respondeu Dagmara, mal esboçando um sorriso. Ela também percebia aquela influência benéfica e sentia como seu corpo se enchia de um fluxo de calor revigorante. Esta nova prova do estranho e poderoso poder de Desidério despertou em seu espírito um sentimento amargo de perigo e descontentamento. 13. A notícia do noivado de Dagmara com o barão Wallenrod espalhou-se pela cidade, provocando intermináveis críticas e fofocas. O boato sobre o escândalo noturno no palácio chegou à sociedade e, mesmo que a leviandade da duquesa não fosse segredo para ninguém, apareceram algumas pessoas que lhe davam razão e despejavam sobre Dagmara baldes de indignações e críticas. A maior fonte dessas maledicências era a baronesa Wallenrod, que ficou possessa ao saber do noivado do filho. Cega pela fúria e ódio, ela não percebia que Dagmara, casando com seu filho, salvava a carreira deste, sensivelmente abalada pela deslocada aventura, e que a jovem era vítima de pecados de terceiros. A baronesa, entretanto, não encontrava expressões suficientemente fortes para envergonhar a pobre moça e sujá-la. A todos que vinham cumprimentá-la, ela respondia friamente em lágrimas que agora só lhe restava chorar por aquele rapaz incauto que impensadamente iniciou intrigas de amor com moças tão depravadas que recebem admiradores à noite em seus quartos. Dizia estar desesperada, mas a honra obrigava seu filho a casar com aquela pessoa suspeita, cuja mãe também foi uma mulher bem depravada. As fofoqueiras da cidade não hesitaram em espalhar aquelas notícias interessantes, vindas diretamente da mãe do noivo e, logo, pela cidade, começaram a correr as mais incríveis histórias. Diziam que o romance de Dagmara com Wallenrod começou ainda durante a doença deste último e a moça, para evitar suspeitas, provocou habilmente o ciúme do duque. Diziam também que Dettingen era para Dagmara mais do que pai adotivo e queria livrar-se dela, fazendo-a casar com alguém. Outros afirmavam que Dettingen seduziu a sua ex-esposa e, em seguida, reconheceu a criança que o conde Elfenberg não queria reconhecer como sua. Em suma, a imaginação das damas corria a todo vapor, mas tudo às escondidas, pois a permanente benevolência e respeito do casal real por Dagmara mantinha fechada a boca das notórias linguarudas. Muitos dos funcionários da corte até correram para visitar a noiva e cumprimentá-la calorosamente. Dina foi uma das primeiras a visitar Dagmara. Ela estava sinceramente feliz com o noivado da amiga com Desidério. Isto a livrava de um pesadelo, que a escolha de Dagmara recaísse sobre Regiane, pois a sua paixão pelo médico já estava no apogeu. As amigas conversavam abertamente na pequena sala de visitas, diante da lareira acesa. Os olhos de Dagmara estavam vermelhos de chorar, e lágrimas brilhavam nos seus longos cílios quando ela terminou de contar sobre a horrível noite que decidiu o seu futuro. Nem precisei que você me contasse tudo, para desconfiar da verdade, disse Dina emocionada. A ligação da duquesa com Wallenrod era ostensiva. Todos na sociedade, inclusive aqueles que não querem confessar, sabem perfeitamente que o barão entrou no seu quarto por acaso e que o casamento de vocês é para salvar a situação. Só não consigo entender uma coisa, como o barão conseguiu sair do quarto da duquesa. Mas isto não importa agora. É melhor você me contar como pretende viver com o marido que lhe apareceu tão inesperadamente. Você não o ama, e já o rejeitou uma vez. A circunstância que os uniu também não pode despertar amor, e sem afeto, o matrimônio é particularmente difícil. E mesmo com afeto, não é nada fácil. Dagmara suspirou. Isto já acertei com o barão Wallenrod. Eu lhe disse que o nosso matrimônio é uma simples formalidade, que a nada nos obriga, principalmente a mim, obviamente. E você pensa que ele irá se submeter a tais condições? Ele as aceitou e me deu sua palavra de honra de respeitar a minha liberdade pessoal. Pronunciou Dina, balançando a cabeça, mas depois soltou uma gargalhada. Como você é ingênua, Dagmara. Agora percebo que você não conhece os homens, particularmente aqueles minotauros, que se chamam maridos. Eles estão prontos a lhe prometer qualquer coisa e nada cumprirão do que acharem que é manha de virgem. Você acha que ele é capaz de não manter a palavra de honra? Perguntou Dagmara,
empalidecendo. Não vou afirmar, mas conheço por experiência própria a esperteza dos homens e a tirania da lei, que nos entrega à vontade deles. A mulher não poderia ter um carrasco mais cruel, refinado e impiedoso do que o homem que se apoia no direito do matrimônio ao amor. Ai de nós se, além de tudo, o amarmos. Para nós é uma desgraça se não acariciarmos a sua vaidade, não nos tomarmos suas escravas e não satisfizermos as suas grosseiras vontades. Isto porque a mulher não tem nenhum direito sobre o homem. Os direitos que a igreja parece conceder às mulheres são pura ficção, que o homem descarta no momento que lhe der vontade. Pensa que o meu marido não me fazia sentir todo o peso do seu legítimo poder? Ele ainda o faz diariamente, não se obrigando a nenhuma fidelidade para comigo. Desde o primeiro ano de nosso casamento ele já me enganava e, apesar dos seus 50 anos, mantém até hoje uma tal de senhora Guilselmin, esposa de um dos seus engenheiros. É uma judia bastante interessante e um ano atrás não se destacava pelo luxo. Agora, em compensação, ela tem diamantes e rivaliza comigo no luxo das roupas que usa. E eu só tenho o que consigo obter pela esperteza. Para isso minto, lisonjeio e engano o marido. O meu digníssimo esposo sempre se irrita quando lhe peço dinheiro e me acusa de esbanjadora. Eu deixo-o gritar o quanto quiser e, depois, espremo dele 2 vezes mais do que é necessário, pois acho absurdo que a amante se enfeite enquanto eu me privo do necessário. Dagmar olhou com um sorriso para o luxuoso traje de Diana e os magníficos brincos solitários que brilhavam nas suas orelhas. O seu necessário é bastante bom, observou maliciosamente ela. Só faltava que a legítima esposa andasse toda rasgada enquanto a amante veste plumas e paetês. Ah! Se as jovens moças que sonham com o idílio marital soubessem a cruel desilusão que as espera aí como o amado, após a cerimônia, tira toda a sua brilhante plumagem. Se elas soubessem que as frases carinhosas e amabilidades são usadas somente fora de casa. Ah! Os próprios homens são culpados quando as esposas os traem, pois eles mesmos as empurram para a devassidão. Dagmar balançou a cabeça. Não, eu vou ignorar a Valenrod, sem dar-lhe a mínima atenção. Aliás, nem terei o direito de ocupar-me dele. Mas jamais me rebaixarei a uma vergonhosa ligação, acrescentou ela, com repulsa. Isto será muito confortável para ele. Ele poderá se divertir à vontade e abertamente, estando certo de que em casa está tudo normal, disse ironicamente Dina. Quanto à sua intenção de rejeitar o marido e não lhe prestar atenção, vamos ver se você consegue. Estes senhores não gostam muito da ousadia das esposas de não os notar e possuem um talento particular para lembrar de sua presença. Eles não descansarão enquanto não nos tirarem da nossa fria indiferença e, se necessário, armarão até um pequeno escândalo. Resumindo, marido é um objeto de luxo que só tendo um pode-se dar-lhe o devido valor. Às vezes penso que, quando São João escreveu sobre a besta do Apocalipse, referia-se exatamente a ele. Você só quer me assustar, Tina. E já lhe falei que o nosso matrimônio será mera formalidade. Mas mesmo assim, você acredita que Desidério já está tão decaído que não conseguirá se recuperar e gostar de uma vida regrada? Falando francamente, sim. Considero Valenrod um frio devasso, estragado até os ossos. E mesmo que o coração dele não participe de suas aventuras, ele só se sente bem numa atmosfera de vício. Você pensa que ele vai largar as farras, desenfreadas bebedeiras e cada vez mais novas amantes, só porque vocês estarão ligados pela cerimônia sagrada, que ele vê como uma simples comédia? Claro que não. Ele continuará a viver a sua vida de solteiro, sem nenhum escrúpulo, rejeitando você em qualquer lugar onde você for atrapalhá-lo. Quanto às condições que você impôs, o futuro dirá se ele vai respeitá-las. Você é muito ingênua, Dagmara. É preciso uma arte especial para domar o cavalo chucro, mau e desobediente que se chama marido, saber segurar a tempo e, quando necessário, usar as esporas e se prevenir das mordidas, acariciando-o constantemente mas sem jamais confiar. E o principal, lembre-se, nunca seja sincera com ele, nunca lhe diga tudo o que pense e não acredite nas suas juras de amor. Não existe nada mais efêmero do que estas juras, que ele próprio esquece uma hora depois. A visita de damas da corte interrompeu a sua conversa. Pouco depois, Dina Rambash despediu-se e convidou a amiga para almoçar na sua casa para conversarem sobre o enxoval e o vestido de noiva. Mais tarde, após se despedir das visitas, Dagmara ficou sozinha e um sentimento de indescritível tristeza e perigo invadiu-a. Até aquele momento ela se considerava forte e invulnerável em relação a Desidério,
Mas as palavras de Dina abalaram tal certeza. E se realmente, a respeitosa polidez do oficial ocultava uma insolência? E se ele esquecer que moralmente não tem nenhum direito sobre ela e, com base no ritual sagrado fatal, começar a portar-se como o senhor da situação? Mas não, aquilo era impossível. A triste experiência de vida de Dina, mulher vulgar e sem princípios, não podia de modo algum ser aplicada àquele caso.